Graça e paz, tirado do coração da igreja, da alma da igreja, do Espírito Santo, tal inspiração. Peço a intercessão de São Luís, a qual um dia um santo arcebispo falou referente a ele, a respeito desse menino. Ele disse: alegrem-se, este menino é um predestinado. E essa pregação, predestinados ao céu, ela é para que nós reconheçamos, para que você olhe para dentro de si e reconheça no teu coração se de fato Deus te predestinou a esta verdade, te predestinou à vivência desse evangelho. Nós sabemos que há almas predestinadas a Deus e há almas que se esforçam para crescer no castelo interior. Elas não deixam de ser predestinadas, mas elas exercem um esforço maior para isso. Não que aqueles que são predestinados não devam exercer também, mas eu quero trazer algumas diferenças, por exemplo, de um grande santo, a qual a mãe sonhou com a santidade dele, mas ela não teve esse discernimento, que é São Camilo de Leles. A mãe de São Camilo, ela sonhou com uma criança que carregava uma cruz na cor vermelha. E para a época, ela interpretou que talvez o filho dela fosse um ladrão, fosse um bandido. E São Camilo de Leles, ele, na história da vida dele, foi militar, se envolveu com jogatinas, se envolveu com prostitutas, era um soldado. Mas quando ele encontra com o Senhor e responde o chamado do Senhor, ele se torna ministro dos enfermos, a ponto de criar uma ordem chamada Ordem dos Camilianos, ou a própria Ordem Ministro dos Enfermos, a ponto de ele trazer para a realidade dos hospitais. Se você encontra uma capela no hospital, é por causa de São Camilo de Leles, da Ordem dos Camilianos. Então, nós encontramos aí uma Santa Teresa que, no crescimento das moradas interiores, travou ali da quarta, na quinta morada, levou anos para sair daquela morada. E nós temos Santa Teresinha do Menino Jesus, que logo na sua infância dispara no crescimento das moradas interiores. Nós temos aí um Santo Agostinho que demorou anos para se converter, mas se tornou um santo doutor da igreja. Nós temos um São Padre Pio, uma predestinada, que desde a sua infância já tinha mistérios de amor com Deus, intimidade com o Senhor. E aí nós temos aqui, como eu li para vocês agora, de um trechinho, um simples parágrafo, minúsculo até, sobre a história da família Martin, aonde um santo arcebispo de Bordeaux, ele exclama, ele afirma aos pais do recém-nascido, Luís Martin, recém-nascido, um santo arcebispo, já afirma aos seus pais: alegrem-se, este menino é um predestinado. Eu quero pegar a epístola aos Romanos, no capítulo 8, e eu quero ler para vocês, mas num espírito de oração. Eu quero anunciar para vocês, esta boa nova, esta boa notícia, essa notícia que vai alimentar a tua alma, essa notícia que vai inflamar o teu coração. Mas, amados pais, sacerdotes do lares, senhoras, mães, senhoritas, filhas, homens e mulheres de Deus, orem pelos seus filhos, reguem a alma deles enquanto eles dormem. Cônjuges, da mesma forma, reguem a alma do seu cônjuge enquanto ele dorme. Ore por eles, diga palavras de amor. Um pai que ora, que rega
a alma dos seus filhos não poderá colher outras coisas senão o fruto dos predestinados, predestinados ao céu. Alegrem-se. Olha para o seu filho agora. Olha para sua filha, independente da idade dela ou dele. Olhe para o seu cônjuge. Predestinados ao céu. Diga isso para o seu querido, para a sua querida, para os seus filhos. Olhe para ele e lembra-se desta frase desse santo arcebispo. Alegrem-se. Alegrem-se. Alegrem-se todos os membros desta casa. Porque aqui nós temos aquela que é predestinado ao céu. Nós temos almas predestinadas neste lar. E sabe por quê? Porque, bata no teu peito e saiba disso, a minha casa é lugar da bênção de Deus. Então só pode sair desta casa, só pode ser gerado nesta casa aqueles que são predestinados a este céu, que vão adentrar a Jerusalém celeste, que não há outro caminho para eles, não há outra finalidade na vida. Eles foram gerados para ocupar os assentos no céu, no reino dos céus. Há tronos esperando por eles lá. E não vai ser eu que vou privá-los de entrar para este reino. Mas pelo contrário, eu vou regá-los em santidade. Certa tarde eu estava diante do Senhor, o adorando, como de costume, na capela do Santíssimo. E eu fazia um voto a Deus de entrega total. Eu trabalho, eu tenho o meu emprego. Mas ele já não é meu emprego, Senhor. Ele não é para que eu tenha uma remuneração. Mas eu trabalho em prol dos meus. Entre aspas, o salário que eu recebo não é meu, é para eles. É para, sim, prover no bem material, mas também prover no bem espiritual. Então eu quero entregar como um sacrifício a Deus. Eu trabalho sem a expectativa de receber o salário final, sabendo que o que eu recebo não é para mim, mas é para eles. Eu entrego como doação, Senhor. Eu não quero nada deste mundo para mim, Senhor. Então, eu quero renunciar a todas essas coisas. Eu sou casado, consagrei-me a Deus e venho me consagrando há 17 anos, eu e a minha esposa, mas ela não é a minha esposa. Eu a renunciei naquele dia também, Senhor. Ela é a esposa do Senhor, ela é a esposa de Cristo. E aí eu poderia dizer que eu seria somente um primeiro-ministro, um administrador? Não, eu também renunciei. Eu a entreguei ao glorioso São José. Ide a José, ide a José. Ide até ele. Não foi assim na prefiguração, lá na história de José do Egito, quando ele era o primeiro-ministro e o povo passava fome e ia até o faraó, e o faraó dizia, ide a José. Esse José que cuidou da salvação do povo naquele período dos hebreus, era uma prefiguração desse nosso José, que é cúmulo de bens. José significa cúmulo de bens. E não poderia ser diferente, porque ele é o que cuidou dos maiores tesouros de Deus, da Santíssima Virgem e do seu próprio Filho, que é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu a confiei também a São José. E o que eu sou? Um simples servo. E da mesma forma, eu confiei os meus filhos. Eu digo para eles, eles têm o melhor dos pais. Não sou eu. É o glorioso São José. Se a minha esposa é esposa, não minha, mas de Cristo,
Eles são filhos do Senhor. São herdeiros do Senhor. Co-herdeiros com Cristo. Então eles são predestinados ao céu. Compreende esta linha de raciocínio? Por isso, quando eu olho e oro por eles durante a noite, como faço todas as noites quando chego, a cada um, eu venho e peço a bênção de Deus. Eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Eu venho até eles, oro, abençoo, os entrego a Deus por meio de São José. Porque José é o bom pai deles. Eu oro, eu entrego a minha esposa a Cristo. Porque de fato não é mais minha, mas a esposa do próprio Senhor. Nem mesmo os direitos de esposo, eu, como posso dizer, cobraria. A palavra não é essa, é cobrar, mas só me recordo dela agora. Não, eu entreguei esses direitos a nosso Senhor Jesus. Claro que eu devo cumprir os deveres de esposo e muito mais que os deveres. E muito mais, porque é uma entrega total. Então você tem que pensar muito bem. E de fato, não é... O que eu anuncio para vocês agora não é um querer meu, mas tem que vir de Deus, tem que ser do Espírito e do Espírito Santo, para que nós não façamos votos em vãos, votos que nós depois não vamos cumprir. A consagração, ou seja, o sacramento do matrimônio já é uma consagração a Deus, por meio da esposa, por meio do esposo. A família em si já é uma preparação para o reino dos céus. Então cuidado com as consagrações que você faz, que você não quer cumprir. Talvez você quer usar o tal, mas você nem sabe que o tal há um voto ali a ser cumprido de pobreza, de obediência e de castidade. Talvez você quer fazer uma consagração total a Deus por meio da Santíssima Virgem, mas você não está disposto a cumprir essa consagração, e ela é total. Assim como você faz uma entrega total de vida a Deus por meio do glorioso São José. Assim como muitas vezes o povo de Deus acaba utilizando de sacramentais como o Santo Terço, a medalha milagrosa da Santíssima Virgem, que contém a inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, que é uma oração que deve ser feita todos os dias e tantas e quantas vezes for possível e necessárias ao longo do dia. Uma medalha de São Bento não é amuleto de sorte, não é amuleto de proteção. Contém ali uma oração poderosíssima, quando uma oração de vida, e não simplesmente de lábios, da boca para fora. Assim como toda oração que nós devemos viver, que nós devemos proclamar, anunciar com todo o nosso corpo. O homem, segundo o catecismo da Igreja Católica, ele não reza simplesmente com os lábios, com a palavra, com a mente, mas é o corpo inteiro do homem que reza. Quando dobra o seu joelho, também dobre o teu espírito, prostre a sua alma como uma entrega a Deus, uma dependência de Deus, uma adoração ao Senhor, um reconhecimento da sua majestade, da sua divindade e de que Ele é o Deus da sua vida. Então Ele rege todas as áreas da sua vida. E não é até certo ponto da área, é todas as áreas e de forma completa. São preenchidos todos os espaços sem reserva do seu ser. E só pode ser preenchido por Deus. Não adianta buscar em outros lugares, não adianta buscar em seitas, não adianta buscar em outras denominações. Só pode ser preenchido todas as áreas e de forma completa, da forma e naquela qual o Senhor instituiu, no coração da Santa Igreja. Porque ali está contido toda a riqueza, todos os segredos, todo o meio de salvação. E não há outra, há uma só.
E a alma predestinada, ela sabe, ela conhece, ela almeja, ela pratica, ela vive essa fé. Ela vive o seu batismo. Porque há um só, não há outro. E aquele que renuncia, e aquele que repudia, e aquele que, de fato, procura em outros lugares, ele acaba banindo Deus da sua existência. E é exatamente sobre estes, como sobre Judas Iscariotes, é que Satanás tem poder. É sobre estes. Eis a cruz de nosso Senhor. Eis o lenho da cruz. Vinde, adoremos. Aos predestinados ao céu. Você pode marcar ou você pode pegar aí a epístola aos Romanos, capítulo 8. Ela é dividida em algumas partes, mas eu não vou falar a divisão. Eu vou ler e se o Espírito tocar, se o Espírito impulsionar, eu comento alguma coisa. Versículo 1. Não há, pois, agora nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, os quais não andam segundo a carne, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, porque se achava sem força por causa da carne, enviando Deus, seu Filho, em carne semelhante à do pecado, por causa do pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dou uma pausa aqui no versículo 4 para que você entenda. Deus, enviando Deus seu Filho em carne semelhante à do pecado, mas não continha o pecado. Ele se fez homem como um de nós, mas ele não pecou. Então, semelhante ao pecado, mas sem o pecado. Sem nenhuma mancha, sem nenhuma essência, sem nenhuma fagulha do pecado. 100% Deus, 100% homem. Isento de todo o pecado. Porque é Deus. Continuando no versículo 5. Porque os que são segundo a carne gostam das coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito gostam das coisas que são do Espírito. Ora, a prudência da carne é morte, e a prudência do Espírito é vida e paz. Porque a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Dá uma pausa aí, versículo 8. Medita nestas palavras. Deixa o Espírito Santo continuar falando com você. Silencia o teu coração de todo o turbilhão, a sua mente, de todo esse tsunami de preocupação, de pensamentos. Livra-te em nome de Jesus de todo o vento, de toda a ventania de falsas doutrinas, de correntes filosóficas, de ideologias mentirosas, enganosas, falsas, perturbadoras. Versículo 9. Vós, porém, não estais na carne, mas segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se algum não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Este não é dele. Versículo 10. Se, pois, Cristo está em vós,
o corpo verdadeiramente está morto por causa do pecado, mas o espírito vive, a vida da graça, pela justificação. E se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele, que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Olha como essa epístola ela é profunda. Olha como esta pregação ela é verdadeiramente da boca do Senhor, do teu coração feito carne, Jesus Cristo, do teu Espírito Santo, para elevar você à predestinação, à eleição, para tomar o teu assento, para tomar o teu lugar no reino dos céus. Não é um chamado fortíssimo à conversão, a abandonar tudo, a abandonar todos, se necessário. Sim, e quando eu digo todos, é todos aqueles que podem te impedir ou te influenciar na vida da graça de forma negativa. São amizades, são parentes. E a verdade é essa: se o seu pai e se a sua mãe, eles te impedem de viver a graça em Cristo, ou melhor, eles te influenciam a viver no erro, quando você não obedece à ordem do erro, você logo honra o teu pai e a tua mãe e os chama à conversão também. Quando você proíbe, quando você não permite que o seu filho vá no caminho do erro, você está o honrando, e você está honrando também o seu pai e a sua mãe, porque assim eles te ensinaram a verdade, a doutrina, a sagrada tradição. Da mesma forma, é um sacerdote. Quando o sacerdote, e você tem essa possibilidade, e ele está anunciando algo contrário, o evangelho, um exemplo claro, talvez não numa homilia, mas você foi se confessar e ele falou algo que vai contra a lei de Cristo e da igreja, você não precisa obedecer aquilo. E dessa forma você vai estar o honrando e o chamando à santidade. E se necessário, apresente para ele, através da Escritura, através da tradição, através da doutrina da igreja, o catecismo da Igreja Católica. Então por isso é necessário você conhecer a sua fé, estudar a sua fé, ter intimidade com o Senhor, para levar até mesmo para os seus superiores aquele perfume de santidade que agrada, que convence, que transforma a vida. Versículo 12. Portanto, irmãos, não somos devedores à carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis para a vida da graça. Mas se, pelo Espírito, fizerdes morrer as obras da carne, isto é, as paixões, vivereis. Eu sempre tenho que me direcionar também aos cônjuges, à nossa juventude, às nossas crianças. Abandoneis, pois, a sensualidade. Sensualidade dadas por ideologias, por séries, por desenhos, por filmes, por novelas, por programas, por músicas, por conversas, por piadas. Em ambientes do trabalho, de estudo, da faculdade, de lazer, de teatro. E muitas vezes até mesmo no ambiente do lar. Abandoneis, pois, toda a sensualidade, todas as paixões desregradas, tudo que possa alimentar essas paixões. Versículo 14. Porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque vós não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê do qual clamamos dizendo, Abba, Pai. Porque o mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isto, se sofremos com Ele, para ser com Ele glorificados. Eu conversava, e nós estudávamos, eu, meu filho e minha esposa também, sobre a preparação para a morte, as recomendações. E aí nós não devemos ter medo, porque se sofrermos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Versículo 18. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Tudo é passageiro, amados. Tudo passa. O que é bom, passa neste mundo. O que é ruim, passa neste mundo. O sofrimento deste mundo, passa. A alegria deste mundo, passa. Mas como esse versículo, como é nos anunciado, os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Versículo 19. Pelo que este mundo criado espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, a manifestação dos eleitos, a manifestação dos predestinados, a manifestação do Cristo que vive em mim. Porque eu vivo a imitação de Cristo. Compreende? Bata no seu peito. Fale isso para você mesmo. Deseja, almeja, estuda, pratica, viva em santidade. Versículo 20. Porque o mundo criado foi sujeito à vaidade, não por seu querer, mas pelo daquele que o sujeitou com a esperança, de que também o mundo criado será livre da sujeição à corrupção, para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão como que com dores de parto até agora. Lembra que nós oramos na oração da Salve Rainha? Salve Rainha, ela é mãe de misericórdia, ela é mãe da misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E aí nós pedimos toda a intercessão daquela que é mãe de Deus. Olha a Sagrada Escritura firmando isso para nós. Versículo 23. E não só elas, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. As primícias do Espírito. Também nós gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção de filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, porque na esperança é que fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque como esperar aquilo que se vê? E se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E essa esperança que se diz não é uma esperança de ficar parado, digamos que esperando cair do céu. Não, é de esperançar. É de ter fé, não ver, mas agir. De confiar, de crer. Felizes aqueles que creem sem ver, não é o que diz o Senhor? Ele fala para mim, ele fala para você, ele fala para nós. O versículo 26, ainda do capítulo 8 de Romanos.
E assim mesmo, o Espírito ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inexplicáveis. Por isso eu digo para você tantas vezes, se recolhe, fecha os teus olhos, olha para dentro de si. Segundo Santo Agostinho, te procurei tarde, te achei porque te procurava fora quando tu estavas dentro. Ora, se o teu corpo é templo do Espírito Santo, então o Espírito habita em vós. Então olha para dentro de si e permita que ele ore em você. Permita que ele gere a conversão na tua alma. Permita que ele te prepare para uma confissão. Permita que ele te prepare para a vivência e a permanência na Santa Missa. Permita que ele te prepare para você assumir a sua vocação, para você fazer as suas escolhas. E eu digo no geral, em todas as escolhas da vida, para conduzir a sua família, para educá-los na lei de Cristo e da Igreja. Versículo 27. E o que perscruta os corações, sabe o que deseja o Espírito, porque ele pede segundo a vontade de Deus pelos santos. Não tem como. Muitas pessoas hoje, porque foram tão machucadas, porque escutaram tanta falsidade, tanta pregação, que não tinha a eloquência do Evangelho, mas tinha só os desejos mundanos, elas não almejam mais ser santos. Não, eu não sou santo. Não. O santinho, a santinha. Ora, se a própria palavra de Deus, se o próprio Senhor te convida a ser santo, a santidade, o Espírito fala com os santos. Então por que eu vou ter medo de falar que eu e minha casa queremos sim ser santos? Queremos sim. E Deus permita que seja até mesmo santos de altar. Segundo a família Martin, os santos Luís e Zélia Martin, que geraram Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, que geraram Leônia, a serva de Deus, em processo de beatificação. Felizes os pais que geraram São Padre Pio, Santo Antônio de Pádua. Feliz da família Beltrame Quattroti, que geraram quatro filhos, sendo a última Henriqueta, a mais longiva, está em processo de beatificação e reconhecimento pela Santa Igreja. Versículo 28. Ora, nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que, segundo o seu eterno desígnio, foram chamados santos. Olha os predestinados aí. Olha os eleitos mais uma vez. Versículo 29. Porque os que ele concedeu na sua presciência, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. E aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. Você não está desamparado nesta caminhada. Independente do que você esteja passando agora, esteja unido a Cristo, você não está desamparado. Há pouco, com alguns irmãos, nós vivemos a experiência aí da cura da autoimagem. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus nosso Senhor. Ele olhou para dentro de si e tirou o homem de lá. Então, permita-se, sim, ser ali, ele os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. A imitação de Cristo. E imitar é aquele que vive as mesmas virtudes, que procura as virtudes em Cristo para viver. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que não poupou nem o seu próprio filho, mas por nós, todos, o entregou à morte, como não nos daria também com ele todas as coisas? Você tem medo do quê, meu irmão? Meu querido, você tem medo do quê? O que você teme? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor nos entregou os seus ministros, os teus anjos. Ele se entregou. Se Deus nos amou a ponto de não poupar o seu filho, por que você tem medo de Deus? Por que esse receio de se aproximar, de o amar? Permita-se ser cheio da presença do Senhor. Olha para a cruz de Cristo. Não importa se você vai derramar lágrimas ou não. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se segundo a tua vontade. Fala para Deus. Fala isso para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Que seja feita a sua vontade. Versículo 33. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é que justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo é o que morreu e ainda mais, o que ressuscitou, o que está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Agora pensa aí. Será a tribulação? Será as angústias? Será a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Será a perseguição ou a espada? Segundo está escrito, por ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas de todas essas coisas saímos mais que vencedores por aquele que nos amou. Saímos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a força, nem a altura e nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a palavra da salvação para o nosso coração, para os eleitos, para os predestinados. Saída do coração da igreja, saída da alma de Deus, o Espírito Santo, para repousar em você, para agir em você. Não desperdice isso. Olha para a cruz de Cristo e reconheça-te como um predestinado, como um eleito para o céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero encerrar com essa fala do santo arcebispo sobre a vida de Luiz Martin, mas eu quero que você tome para a sua vida. Alegre-se. Este menino é um predestinado. Alegre-se. Esta alma é uma predestinada. Alegre-se, porque você é um predestinado de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.